lá em Hebreus, lá no finzinho da Bíblia, no livro de Hebreus. No capítulo 12, e nós vamos ler a partir do verso 26. Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 12, no verso 26, todos encontraram? Amém. Diz assim: Quando Deus falou naquela ocasião, a sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Quero entregar a Deus junto com vocês uma oração antes de iniciarmos. Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer, Jesus, por este momento especial em que nós, seres humanos, às vezes tentamos preparar um culto para o Senhor, mas quando nós adentramos essa casa e sentimos a tua presença, Deus, nós percebemos que quem preparou foi o Senhor para nós. Nós percebemos, Deus, que o Senhor já estava aqui e já nos aguardava ansiosamente. E é por isso, Senhor, que eu quero nesta noite derramar o meu coração no teu altar. E quero te pedir, Espírito Santo, que neste momento a tua palavra, a tua voz seja ouvida. E que o Senhor venha, Espírito Santo, animar os nossos corações e nos fazer compreender mais uma vez os teus mistérios. Os mistérios de conhecer o reino do Senhor, que é hoje, aqui e agora. Porque já se cumpriu tudo que o Senhor tinha para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Então hoje, crendo, Espírito Santo, que só falta uma promessa para se cumprir, que é a sua vinda, o seu retorno, nós estamos aqui nos alimentando de Ti, para que nós possamos nos encontrar contigo quando o Senhor vier nos buscar. Fala conosco, Espírito Santo, para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos contigo. Pelo poder que há no teu santo nome, Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém? Pode se sentar. Hebreus 12. Eu gosto muito do livro de Hebreus. E esse finzinho do capítulo 12 fala sobre um Deus que é um fogo consumidor. Fala de um reino inabalável. E fala do que Deus faz. E que a voz dele tem poder de tremer a terra. E hoje eu quero falar com vocês sobre o reino inabalável de Deus. Nas nossas vidas e em tudo que nós estamos vivendo. E eu li esse texto com vocês agora. E ele não pode ser mais claro do que o que nós estamos vivendo hoje. No verso 26 ele fala: quando Deus falou naquela ocasião, a sua voz fez tremer a terra. Mas ele ainda promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. E esse ano nós experimentamos ver Deus tremer a terra e os céus. De todos os lados nós vimos Deus tremer as coisas. Tremeram estruturas, tremeram nações, potências, pessoas que eram invencíveis, talvez famílias que nós acreditávamos, olhávamos e falávamos, não, perfeitas. Deus começou a estremecer tudo ao nosso redor. Nas nossas próprias vidas, nós começamos a sentir Deus estremecendo a nossa saúde, as nossas finanças, os nossos relacionamentos com os filhos, com o marido, com a esposa, no trabalho. Como lidar com as pessoas, como lidar com a crise, com a dificuldade.
e nós nos sentimos abalados. Quem não sentiu durante todo esse período? Eu tenho certeza que cada um de vocês também sentiu em algum momento, falando, essa situação agora fraquejou, me abalou. E por mais que nós cremos que a nossa fé é o firme fundamento e ela é inabalável, não existe uma fé enfraquecida. O que é enfraquecido não é fé, mas nós somos abaláveis. E é por isso que o nosso Deus nos fala de um reino que é inabalável. Porque todos nós temos um pouco de Deus. Amém? Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Então existe algo dentro de nós que é inabalável. Mas nós estamos envoltos numa capa, alguns com muita carne, outros com pouca carne, mas que é abalável, que perece, que sente dores, que as emoções tomam conta, que os medos e as aflições afligem. E enxergando tudo que nós vivemos nesses últimos 4 meses, durante, acho que a vida toda, principalmente no meio dos crentes, né, a gente se prepara para viver as aflições. Porque eu acho que desde que eu nasci, todas as ministrações geralmente são assim: vocês vão sofrer. Vai ser difícil. Não passou dificuldade ainda? Se prepara que vai passar. A gente que é jovem ainda, né, que não viveu muitas coisas, fala, nunca aconteceu nada. E os pastores estão aqui pregando. Se prepara que vai chegar a sua hora. Se não passou por nada. Ou seja, dentro de casa, na igreja, em todos os lugares, as pessoas nos preparam para as dificuldades. Avisam, né? Mas é só quando acontece que a gente realmente sente o que é escutar a voz de Deus estremecendo alguma coisa dentro de nós. E eu comecei a perceber que é isso que Deus quer. E Ele fala no verso 27, isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Deus quer que nós sejamos abalados. Deus quer que estrutura dentro de nós se abalem para que permaneça apenas aquilo que é inabalável. Ou seja, apenas aquilo que Ele projetou para que você vivesse. Apenas aquilo para que fique aquilo que Ele sonhou para você e para sua família. Mas nós sempre nos apoiamos em coisas abaláveis. Nós sempre criamos expectativas em coisas que não são eternas. Nós, às vezes, trabalhamos muito e queremos construir reinos que Deus olha e fala, filho, se eu falar, se abala. Não é nisso que você tem que se firmar. Não são em carros e em cavalos que tem que estar a nossa confiança, mas no nosso Deus. E quando tudo isso sobreveio no Brasil e no mundo, nós começamos a ver em nós e ao nosso redor tantas famílias, pessoas, governos, homens e mulheres que se viram em algum momento abalados pelo que estava acontecendo. Existem o tipo de pessoa que se rende e entra de cabeça numa crise muito grande, umas para a morte, mas outras para uma reconstrução. Depende do que você escolhe. Eu vi pessoas se afundarem no medo, na aflição, na agonia, ou em não aguentar pressão, ou não saber o que fazer com a situação. Mas eu vi outras se reinventando, criando novas expectativas, avançando, fazendo coisas novas, ajudando o próximo. Eu vi pessoas se compadecendo do outro. Eu vi pessoas abrindo os olhos. E isso é o que Deus quer de nós. Ele quer poder te abalar, mas para te reconstruir. Porque a Bíblia nos diz que Deus, ele faz a ferida, mas é Ele mesmo que cura, né? É Ele mesmo que liga de novo. E nós precisamos crer nisso, porque o que o Senhor desfaz e refaz é para ser eterno. E então eu separei aqui
algumas coisas para a gente meditar nesse texto. E a primeira coisa que eu separei é: deixe Deus abalar o que é abalável em você. Por quê? Porque Deus precisa fazer uma reforma em nós. E nós vimos isso claramente durante esses dias. A gente confia no nosso emprego, a gente confia no marido, a gente confia na esposa, a gente confia nas coisas que a gente tem, no teto que a gente mora lá. A gente confia de que a gente tem um amigo que vai ajudar. Mas na hora que apertou para todo mundo, aí você falou: como é que eu vou pedir ajuda se o outro está sofrendo mais que eu? Nós nos vimos nisso. Mas Deus quer quebrar estruturas e situações dentro de nós que são pouco firmes ou muito enfraquecidas dentro de você. Coisas dentro de nós que não têm raízes, que não têm profundidade em Deus, que não está baseado na palavra, nem nas escrituras, do que Ele nos deixou, mas que ainda assim nós construímos o nosso próprio reino em cima dessas coisas. E Deus falou que a voz dele faz tremer a terra. E que mais uma vez Ele faria tremer não só a terra, mas os céus. Para que nós possamos entender que as coisas abaláveis precisam ser removidas, para que apenas as coisas inabaláveis permaneçam. E às vezes é difícil, a pior parte de andar com Deus é a mudança. Porque nós somos resistentes à mudança. Mas para o reino inabalável é indispensável. Nós resistimos às mudanças com veemência, muito. E aí, nós entramos numa situação que é impossível controlar, é impossível se manter como estava, trabalhar como era, ir ao mercado como era antes, sair para ir na pracinha como era antes. Ah, vou fazer uma caminhada. Vixe, você vai fazer uma caminhada? Tem meia dúzia de gente que vai te criticar. Porque fala, porque está acontecendo um monte de coisa e as pessoas estão saindo para caminhar, enquanto os outros falam, vai mesmo, não fica dentro de casa não. Ou seja, fomos obrigados à mudança. Mas é exatamente isso do que nós precisamos. A mudança. A mudança daquilo que nós estamos firmando a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério. Mas em coisas que não têm raízes. Em coisas que não são firmes, que não é a pedra angular. E várias coisas têm afligido as pessoas em todo momento. E essa semana eu até conversei com uma pessoa e eu falei para ela, deixa acontecer. Mas ela falou, é ruim, Tainá. Eu falei, mas deixa acontecer. É isso que Deus quer. Você não está vendo que todas as coisas cooperaram para que isso acontecesse? Deixa acontecer. Porque se Deus está abalando, significa que Ele vai reconstruir. Significa que Ele vai dar algo sólido, mais firme. Mas às vezes nós temos um apego muito grande com as coisas que nós temos. Mas Deus quer abalar. E eu comecei a ver cônjuges sendo abalados durante uma pandemia. Filhos e pais que não conseguem se suportar dentro de casa. Mas antes ninguém percebia isso. Estavam firmados em algo que não era sólido, não era firme. E aí nós vemos que as finanças foram por água abaixo. E a saúde que você não aguenta com você mesmo. Quem dirá para resolver os outros conflitos? E é por isso que nosso Deus quer nos abalar. Porque nós não somos firmes em nós mesmos, mas na palavra dele. Tantas brigas, discussões, correções infindáveis, incompreensão dentro de casa, necessidade de atenção, doenças, problemas familiares. Nós precisamos, neste momento em que a terra estremeceu, olhar para a cruz. Olhar para Jesus e ver que foi ali, naquele dia, que Ele determinou um reino inabalável para nós. E que a nossa família não precisa se dobrar a uma crise ou uma situação. Porque o nosso Deus fez para nós um reino inabalável, onde o inferno não pode prevalecer contra a igreja. Onde o inferno não pode prevalecer contra a sua casa, contra a sua família, contra os projetos que Deus tem para você. Deixa Deus abalar aquilo que precisa ser abalado dentro da sua vida. Quebre conceitos e cadeias dentro de você que tem te prendido a esta terra aqui, que se Deus falar, treme tudo.
Nós às vezes queremos criar raízes tão profundas nos lugares onde nós estamos, sendo que Deus chega, igual ele falou para Abraão, e fala: filho, pega tudo, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que você não sabe onde é, mas eu vou te mostrar. Isso é um reino inabalável. A fé não se abala, a família não se abala, as finanças não dependem, a saúde não depende, é inabalável. Estando aqui ou estando lá, nós estamos com o Senhor, nós estamos olhando para a cruz e nós estamos nos redimindo todos os dias para que a nossa vida continue firme num reino inabalável. Nós precisamos olhar mais para a cruz e deixar Deus quebrar toda essa discórdia que às vezes nós vivemos, toda essa mágoa, inveja. Eu tenho visto tanto isso acontecer esses dias, gente. A gente fala pouco de inveja porque é difícil você detectar uma inveja em você, né? Em você, nos outros você fala, aquela ali é invejosa, aquele ali é invejoso. Mas em você é difícil detectar quando você está ali, né? Mas nós temos visto, por quê? Porque Deus começa a abalar a estrutura de alguém em um lugar, aí a pessoa fica desempregada. Aí ela olha para o outro que continuou com o emprego. E eu escutei uma frase esses dias que eu parei para pensar. Uma pessoa falou assim: você acha que Deus é injusto nas suas finanças? Pronto? E ele falou: você acha que Deus é injusto com a sua saúde? Você acha que Deus é injusto com seus filhos? Você acha que Deus é injusto com o seu casamento? E é uma pergunta que pega a gente, né? Porque se nós cremos em Deus e cremos que nosso Deus é santo, Ele é a própria justiça e o próprio amor, como que eu vou falar que meu Deus é injusto com o que está acontecendo comigo? O reino inabalável de Deus faz abalar coisas em nós. E nós precisamos continuar firmes, crendo que é o melhor. Crendo que é o que Ele projetou para mim e para você. E que se Ele está falando, e se a terra e os céus está estremecendo, nós estamos alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus. Que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor nos guarda e nos protege. O Senhor não é injusto com você. Ele não é injusto comigo. Mas Ele sabe o que Ele precisa abalar dentro de você para que você permaneça firme. Ele sabe o que Ele precisa tirar de você para que você garanta a sua vida eterna. E Ele te quer nos céus. Mas para te ter nos céus tem coisa que a gente precisa deixar estremecer. E nós precisamos viver o reino inabalável de Deus. O segundo ponto é: receba o reino inabalável de Deus. E no verso 28 diz assim: uma vez que recebemos um reino inabalável, é uma vez só, tá? Uma vez. Sejamos gratos e agradecemos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Uma vez que recebemos. Às vezes nós exigimos de Deus muitas oportunidades. Muitas. A gente fala: não, Deus, é igual Gideão, né? Deus, então se é para provar que é o Senhor mesmo, faz de novo aqui, faz de novo ali. Vou colocar um negócio, o Senhor faz assim. Vou tirar, o Senhor... Às vezes nós exigimos muitas provas de Deus. Mas aqui o autor ele fala: uma vez que nós recebemos um reino inabalável. Ponto. É uma única vez. É por isso que nós temos um único Deus. É uma só fé, um só batismo. Nós estamos ligados num só Senhor. Porque nós não precisamos de muitas concretizações para entender que o reino de Deus está sendo estabelecido enquanto nós estamos sendo destruídos. As coisas dentro de nós, as coisas ao nosso redor estão sendo destruídas, mas nós estamos crendo que uma vez que nós recebemos o reino inabalável, sejamos gratos. Tainá, mas você pediu para deixar Deus abalar. Deus grita comigo, estremece tudo, e eu não tenho mais controle de nada.
nada e eu preciso ser grato. E agradecer a Deus adorando. É por isso que geralmente os ministros, quando ministram aqui, eles falam, deixa lá fora o seu problema, deixa lá fora a sua dificuldade, mas porque o reino de Deus, você precisa ser grato. Mesmo que ele faça estremecer tudo, o reino de Deus é confiar, é descansar. E só uma pessoa em paz consegue ser grato e consegue adorar. E um dia desses, algumas pessoas estavam conversando comigo e falando, nossa, nesse tempo eu estou precisando disso, daquilo. Ai, lá em casa é uma contenda, eu só queria poder ficar sozinho, eu queria silêncio, porque as crianças, tá todo mundo sem aula, né? Ah, porque eu queria sair um pouquinho, que a gente não pode fazer mais nada na rua. Eu falei pro Lucas, eu falei, nossa, Lucas, tem 4 meses que a gente vai num shopping, não vai assistir um filme, eu gosto de assistir filme, né? Eu desacostumei agora, porque a gente fica em casa só Netflix, é série, então você assiste 40 minutinhos próximo, né? Mas a gente quer fazer as coisas. E mesmo assim, nós precisamos confiar sem poder, sem entender, ou vendo Deus estremecer tudo e falar, sou grato, Deus. Eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor está estabelecendo um reino que é inabalável. A minha família precisa passar por isso. Eu preciso mesmo enfrentar essas dificuldades. Nós precisamos ser gratos e adorar a Deus. O reino de Deus inabalável, ele é firmado em uma lista de coisas que nós já conhecemos, que está lá em Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito. A alegria, o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O reino de Deus é estabelecido sobre 9 coisas em que todos nós procuramos. Se um não procura o amor, procura a alegria. E o outro procura a paz. E o outro luta por um domínio próprio. E o outro tenta ser bom. E o outro pena para ser fiel. O reino de Deus, ele é um compilado todinho de todas as coisas boas que nós queremos, que nós buscamos nos outros, que nós buscamos na segurança financeira, que nós procuramos na saúde, que nós procuramos no nosso parceiro. Em tudo nós encontramos no reino inabalável de Deus. E é por isso que nós conseguimos ser gratos. E é por isso que quem crê em Deus consegue passar por uma situação como essa, vendo Deus estremecer tudo e todos e sair com um sorriso no rosto, falando, nós somos gratos porque nós vivemos num reino inabalável e os frutos que esse reino nos dá é o que nos completa e que nos faz plenos. Plenitude é estar completo, sem precisar de nada, sem exigir nada, sem pedir nada, é estar completo. E é por isso que nós somos gratos. E é por isso que nós vimos aqui e adoramos. E eu sei que tem pessoas que têm medo ainda. Falar, mas eu vou na igreja, tem gente. E as pessoas não. Ai, nós somos firmados num reino que é inabalável. Não são coisas, não são doenças, não são pessoas, não são situações que nós passamos dentro de casa ou fora que nos dominam. Nós somos gratos porque é o Senhor que cuida de nós, porque é o Senhor que tem nos sustentado. E é Ele que tem estremecido. E se for para estremecer, que seja Deus e não o diabo. Né? Que seja Deus fazendo para reconstruir e não simplesmente uma família se desfazendo. E não simplesmente eu, sem domínio próprio, tomando decisões erradas e depois culpando Deus de ser injusto comigo. Não, Deus não é injusto. O reino dele é inabalável. E você precisa receber o reino inabalável de Deus. Talvez durante esses últimos meses, em algum momento você tenha se sentido enfraquecido e talvez até destruído. Mas hoje você pode receber o reino inabalável, porque é uma vez que nós recebemos.
E nesta uma vez é o suficiente para recarregar a nossa fé e a nossa energia em Cristo. É o suficiente para te dar paz e ânimo, para você conseguir enfrentar as adversidades da vida sem confiar em A ou em B, mas em Cristo. Em C, né? Não? Que nós possamos aprender cada dia mais a deixar Deus abalar, mas receber esse reino, tomar posse dele, que é o que ele fala. Uma vez que nós recebemos o reino inabalável, sejamos gratos. Recebeu, acabou. Não precisa de A, não precisa de B, você não precisa de comprovações, você não precisa de pessoas te animando, te orientando. O reino inabalável já foi estabelecido na sua vida. Viva de acordo com o reino inabalável e você terá paz. Você terá paz em Deus. E por quê? Ele termina no verso 29, dizendo: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E nós conhecemos muito essa frase. E no enredo da história, no contexto, você consegue ver por que ele termina. Entre aspas, para algumas pessoas é uma ameaça. Falar, por que falar que Deus é um fogo consumidor? Porque justamente ele está falando de coisas abaláveis. E o fogo consumidor é aquilo que pode destruir, aquilo que é perecível, aquilo que não é eterno, aquilo que não é precioso. E ele fala que o nosso Deus é esse fogo que consome. Então a palavra de Deus nos instrui falando: Deus já fez uma vez, e Ele disse que vai fazer outra. E Ele vai fazer tremer a terra e os céus, para que todas as coisas criadas, abaláveis, sejam removidas, para que apenas aquilo que é inabalável permaneça. Ou seja, uma vez que você recebeu o reino inabalável, seja grato. Ou seja, Deus vai abalar, se encaixa no reino inabalável. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E nós não podemos ter medo do Deus que é um fogo consumidor, mas estar prontos para falar: Jesus, uma vez que eu recebi, eu estou num reino inabalável. E nós queremos o fogo consumidor de Deus, para que consuma dentro de nós tudo aquilo que não importa para Deus, para consumir tudo aquilo que nos consome, que nos tira da presença de Deus. Nós queremos o fogo consumidor. E o fogo consumidor é aquele que lapida a gente. Em 1 Pedro 1, no verso 6 e 7, fala assim, eu vou ler: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. E como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. O fogo consumidor vem para nos lapidar, para nos preparar para o dia que o Senhor for revelado. Nós precisamos nos encaixar no reino inabalável para nos encontrar com Cristo. Porque no dia que Cristo vier, aí nós vamos conhecer o Deus do fogo consumidor, que vai passar separando o joio do trigo, e eu quero estar no meio daqueles que Ele vai ajuntar, que são aqueles que são inabaláveis, que não deixa a sua fé fraquejar porque está passando por uma dificuldade financeira, ou porque está acontecendo alguma coisa no seu ministério, ou com a sua família, porque as coisas não estão perfeitas. Não, pessoas que fazem parte do reino inabalável de Deus, que não se deixam fraquejar, mas que as suas raízes são tão profundas, que alcançam o mais íntimo do coração de Deus, e fala: Deus, mesmo que a terra estremeça, nós estamos aqui, Jesus. A palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E aí tem uma canção que diz: mas não de todos. O amor de muitos pode se esfriar, mas o meu e o seu não. E nós podemos olhar para Deus e falar: Deus, o amor no mundo está se esfriando, mas não de todos. Nós estamos aqui, Jesus.
Nós estamos aqui, nós fazemos parte do reino inabalável, de um amor que não se acaba e que não se limita pelas circunstâncias. O nosso amor é eterno como o nosso Senhor. Nós precisamos viver este reino inabalável. Eu quero te pedir para você abrir um pouquinho antes aí comigo em Tito. É o livro antes de Hebreus. De onde vem o reino inabalável, pastora? Como é que eu faço parte do reino inabalável? Onde começou? Quem instituiu? Como é que eu peço isso para Deus? Como é que eu posso parar de me abalar com as situações? Eu estava lendo Tito hoje, Tito 3. Nós vamos ler a partir do verso 3. No verso 3, diz assim: em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres, o reino abalável. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, quando Deus, nosso Senhor, revelou a sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo. Ele nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de herdarmos a vida eterna. O reino inabalável de Deus é estabelecido em Jesus. E no dia que o nosso Senhor Jesus revelou a sua bondade, o seu amor, a palavra diz que Ele nos salvou, não porque nós fomos justos, mas por causa da misericórdia dEle, por amor. Diz que Ele nos lavou para remover os seus pecados, te purificar, te fazer nascer de novo, te dar uma nova chance e te dar uma vida completamente nova. Por que nós nascemos de novo, né? O batismo, a confissão. O batismo nada mais é do que a nossa confissão e a nossa redenção. A gente mostra que a nossa redenção é Jesus. Que nós não podemos criar um reino que permaneça. E que nós não podemos fazer nada para nos fazer ser eternos. E no batismo, no nascer de novo, nós confessamos Jesus como nosso Redentor e Salvador. Nós provamos para nós mesmos e para os nossos irmãos que nós cremos que Jesus revelou a sua bondade, que Ele purificou os meus pecados, que Ele me limpou, que Ele me salvou pela sua misericórdia e me deu acesso, me deu esperança de ter a vida eterna em um reino que é completamente inabalável. Por meio de Jesus Cristo, foi por onde nós recebemos um reino inabalável. É por onde você pode receber o reino inabalável. Mas é uma vez. E eu acho que ainda tem pessoas esperando coisas acontecerem, esperando Deus falar, esperando alguém fazer alguma coisa para entender que você já recebeu o reino. E eu venho hoje te dizer que é uma vez só. Você já se rendeu? Então você já recebeu o reino. Não, Tainá, não me rendi. Então aqui é a porta do reino inabalável. Jesus. Jesus é a porta do reino inabalável. E é por isso que nós, algum dia, levantamos as nossas mãos e nos rendemos. E falando, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque eu quero ser parte de algo que não me abale, que não me destrua, que não me domine, mas que me faça ser forte, que me faça ser corajoso, que me faça confiar em alguém que é real,
Jesus que é firme e que cuida de nós. Mas nós que já recebemos o reino, precisamos deixar Deus abalar. Precisamos entender que nós já recebemos o reino. E por isso, precisamos não só dar os frutos do Espírito, mas ser gratos, adorar a Deus e saber que o dia de Deus está próximo, em que o fogo consumidor vai peneirar tudo. E nós precisamos restar. Quando o fogo passar pelo ouro, o ouro tem que ficar. E nós queremos que a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito esteja lá firme e inabalável como Deus o criou, para que nós possamos nos encontrar com o Mestre. Nós precisamos entender que o reino inabalável de Deus já chegou. Já chegou até nós. E é por isso que nós estamos experimentando nesses dias tantas bênçãos do Senhor. É por isso que você está vendo no seu lar a provisão de Deus. E é por isso que você está vendo Deus cuidando da sua família, da sua saúde, do seu emocional. Que às vezes a gente fala, meu Deus do céu, na carne eu até aguento, mas no coração dói. Mas nós estamos firmes num reino que é inabalável. Não se deixe abalar por dificuldades, por pessoas difíceis. Eu sei que existem pessoas difíceis. Às vezes nós somos as pessoas mais difíceis. Mas não desista do reino inabalável por isso. O reino foi feito para você. Jesus disse que ia preparar lugar para nós. Hoje nós experimentamos um pouquinho do que é esse reino. Mas vai chegar o dia que Jesus vai voltar para nos buscar e vai nos levar para uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém, em que lá Ele está preparando um lugar para que nós possamos estar aonde Ele está. E você precisa fazer parte desse reino. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias pregando e anunciando as boas novas. E o Evangelho se chama Boas Novas porque realmente são boas notícias. Eu consigo me alegrar em saber que existe um reino, que não importa o que aconteça aqui na terra, não importa o que aconteça no Brasil, não importa o que aconteça com governos, não importa o que aconteça com a minha saúde, com as minhas finanças ou com a minha família, importa que o reino de Deus é inabalável e eu faço parte dele. Eu faço parte dele. Eu quero que você hoje tenha essa convicção de que você faz parte de um reino que não se abala. Eu acho que é por isso que Davi falava isso para ele mesmo, né? Ele falava, por que você está abatido, ó minha alma? E por que você se preocupa dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Parece estranho uma pessoa brigar consigo mesmo, mas quantas vezes a gente faz isso, né? Você fala, eu confio em Deus. Mas quando Deus fala e as coisas estremecem, você fala, meu Deus. E aí a gente fala como salmista, por que você está abatida? Espere em Deus, confie em Deus. Nós vivemos um reino que é inabalável, que é eterno, que é santo, que é justo, que é puro e que é feito para mim e para você, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, aqui e em qualquer lugar. Hoje, amanhã e eternamente, a vontade de Deus é o que tem que prevalecer nas nossas vidas. Que o reino inabalável do Senhor possa fazer parte de você. Para que você não se sinta mais abatido, destruído, cabisbaixo, entristecido, mas que você possa renovar as suas forças escutando esta palavra hoje. É algo para te animar, é algo para te encorajar, para te dizer, calma, o reino inabalável do Senhor não pode ser desfeito. Ele não vai cair por terra, o inferno não tem poder para isso. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus controla tudo e em todos Ele se revela todos os dias. E nós precisamos ver Deus, desde a terra estremecida até num reino inabalável. Nós precisamos ver Deus. Precisamos enxergar esse Pai maravilhoso que Ele é para nós.
E pai é aquele que cuida, que trata, que às vezes bate, né? Mas que depois vai lá, compra o doce, senta ali, pode pegar o celular. Aqueles pais que não conseguem deixar de castigo, né? Meu pai não era assim não, viu, gente? Meu pai, se era castigo mesmo. Mas o nosso Deus é pai. Ele é fogo consumidor? Sim. Mas depois que você faz parte de um reino inabalável, ele é pai. Um pai que cuida, um pai que trata, um pai que ama. E volta a dizer que o caminho para o reino inabalável é Jesus, porque ele fala, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Jesus não leva ninguém a Deus, ele leva a um Pai. Porque outras religiões também têm seus deuses. E cada lugar leva um Deus. Mas o nosso Deus não é só um Deus, ele é o Deus, ele é o Pai. E nós precisamos confiar que o nosso Pai pode construir um reino inabalável e que nós já estamos vivendo ele hoje. Coloque-se de pé no seu lugar. O reino inabalável de Deus é para que você possa entender que confiar em Deus é sempre o melhor.